Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não se preocupe, que a farinha e o azeite não vão faltar. Deus cumpre o que promete. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na Bíblia existem diversas histórias de diversas pessoas que serviram ao Senhor, profetas, discípulos, a própria história de Jesus, a origem de tudo. Então a Bíblia, ela nos ensina através do exemplo de outras pessoas que tiveram fé no Senhor, que as coisas elas podem mudar, que tudo pode ser diferente, mesmo num momento de necessidade, quando nós confiamos em Deus. Porque não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o seu poder e tudo aquilo que Ele pode fazer que nós não podemos. E por diversas vezes nós vemos que o povo ele vivia em grande necessidade, pela desobediência, por tudo aquilo que eles faziam que era contra as coisas que o Senhor ensinava, pela idolatria que existia no meio do povo. Deus ele não divide a glória com ninguém. Então ou nós adoramos ao Senhor ou não adoramos a ninguém, porque um pedacinho de um e um pedacinho de outro, e crença naquilo e isso, e complementando a fé, como se Jesus ele não fosse o suficiente, as coisas elas nunca acabam bem. E Elias, ele era um profeta do Senhor. E Deus sempre pede aos seus profetas que eles confrontem as autoridades do povo, para que eles pudessem mostrar que aquele povo estava em pecado e que eles precisavam mudar de vida. E uma grande seca caiu sobre o povo de Israel e Deus apartou Elias de todo mundo, perto de um riacho, e ele tinha água para beber ali, e a palavra diz que os corvos traziam pão e carne para ele 2 vezes por dia. Assim como a gente olha a história de Jonas, que foi pego por uma baleia e jogado numa praia depois de 3 dias, esse é mais um exemplo dos animais, de alguma forma, trabalhando a favor do Senhor. E quando esse riacho seca, porque a seca e a fome já era tamanha, Deus ele fala assim: olha, eu vou providenciar para você um lugar e as pessoas vão te alimentar, né? E ele segue para dentro dessa cidade e encontra uma viúva. E quando ele encontra essa viúva, essa é a passagem que a gente vai começar lendo para a gente entender qual o sentido dessa frase, qual o sentido dessa farinha e desse azeite. Bom, se a gente sabe que tinha necessidade, é sinal que tinha fome. E aonde tem fome, não é muito uma questão de escolha. Todos nós precisamos comer, senão morremos. Se a gente vai lá em 1 Reis 17, versículo 12, a palavra do Senhor ela diz assim: porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, ó Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Então você imagina, alguém, um estranho, chega em você e diz: olha, Deus pediu para que você me alimentasse. Ela estava pegando água, ele pediu um pouquinho de água e depois ele falou: vai lá e me faz um pão. E essa foi a resposta dela: juro pelo Senhor, seu Deus. Olha como ela não tinha intimidade com Deus. Era o Deus de Elias, não era o Deus dela. Mas ela sim tinha o respeito. Ó Senhor, que não tenho mais pão. Mas será que o Senhor ele se enganou? Será que ele tinha encontrado a viúva errada? Porque para ela não tinha nada o que oferecer àquela pessoa.
E para o profeta Deus disse que ela seria a pessoa. O que será que está errado ali? E às vezes Deus, ele vai ver até onde nós confiamos. Não é na nossa consciência ou na nossa razão. Porque se fosse nós entrando numa cidade, tentando encontrar a pessoa que Deus escolheu para nos abençoar, com certeza a gente ia na maior casa ou procuraria as pessoas mais ricas. Porque a gente acha que a graça é aquilo que sobra, que é aquilo que a pessoa já tem, e não o milagre de Deus se manifestando. E Deus escolheu aquela mulher pobre, que já estava em necessidade e em desespero. Porque olha o que ela fala: só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Então ela já estava fazendo a última coisa que ela tinha. Ela já não tinha mais recursos, ela já não tinha mais nada. Ela já não tinha mais da onde procurar, ela já não tinha mais da onde tirar. E aqui tem uma coisa que nós precisamos também entender. Essa mulher, ela era uma viúva. Olha para você ver que só estava ela e o filho. E não tinha mais ninguém com quem ela pudesse contar. Por isso que Deus, ele fala que um dos papéis que nós temos é cuidar dos órfãos e das viúvas, porque elas já não têm mais quem o faça isso. Deus, ele não se esquece de nenhum de nós, de nenhum. E o que será que Deus queria com aquela mulher? Porque ela sabia de uma coisa: vamos comer e depois morreremos de fome. Ela já sabia que a cidade inteira estava passando necessidade, que o país ele estava vivendo uma seca enorme. Não estava tendo água, não estava tendo nada. Então estava numa situação de escassez tremenda. E alguém chega pedindo a única coisa que eles têm, a única. E ele vai lá e fala assim: faz um pãozinho para mim. Você imagina, se coloca no lugar dessa mulher. Deus pedindo para você o teu último recurso, a última coisa que você tem, e você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe nada. E aqui me acende um alerta vermelho do tamanho do mundo, porque eu tenho certeza que diversos pastores usaram dessa passagem para poder tirar o resto que tinha do povo de dinheiro, e no fim não veio nada. Porque diferente deles, Elias era um profeta. Ele não estava ali mendigando, ele estava cumprindo o propósito deles. Deus tinha um plano para ele já. Não é ficar enfurnado dentro de uma igreja. Não é isso. Ele andava, ele caminhava, ele estava num lugar, ele conversava com pessoas, ele fazia o ID. E eu não falo isso para julgar, nem para condenar, nem nada, mas é uma coisa que entristece. Não tem como a gente ver o que acontece dentro de muitas igrejas e simplesmente fazer de conta que não está acontecendo nada, que essa é a vontade de Deus, porque não é. Eu evito trazer esses tipos de passagem que fala muito de prosperidade ou que fala de bênção e de coisa, porque às vezes a gente precisa entender uma coisa, que a prosperidade ela precisa vir acompanhada com a obediência. Deus, ele não vai derramar a glória, ele não vai dar o Espírito, ele não vai fazer nada para quem é desobediente, para quem não tem fé, para quem não confia na palavra. Ele não vai fazer isso. Então, nós temos que nos converter para poder viver o melhor dessa vida e não buscar a Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada que vai satisfazer os meus gostos e os meus sonhos. Não é esse o papel, não é esse o caso e não é assim que as coisas vão acontecer. É um pouquinho diferente. Você entendeu tudo o que estava acontecendo lá? Tá, então vamos continuar lendo a Bíblia para a gente ver o que aconteceu. Essa mulher, ela falou: tá bom, eu vou fazer o pãozinho para você, mas você já sabe, né? Não tem mais pão e não tem mais nada. E depois que a gente comer, nós vamos morrer nós 3 juntos. E lá em 1 Reis 17, versículo 14 a 16, a palavra do Senhor ela diz assim: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela,
nem faltará azeite no seu jarro, até que o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Deus, ele cumpre tudo o que ele promete. Mas essas promessas, elas precisam ser feitas não por pessoas, mas pelo Espírito Santo. Então, Deus, ele usa de pessoas para que ele possa manifestar o seu poder, para que o seu nome possa ser glorificado, para que as pessoas elas possam entender. O milagre, a bênção, ele não é algo para mim ficar ali, eu quero a bênção, uma cura, porque eu quero viver a minha vida com a minha família. Não, é instrumento de conversão. Ou o milagre acontece para que as pessoas se convertam naquele meio, ou não tem necessidade. A vida não é sobre nós, a vida ela é sobre Deus. E quando ela decide falar, olha, eu vou fazer o pão, eu não vou ficar pensando no amanhã ou no que vai acontecer, eu vou fazer o que você me pediu. Aí Deus vem e diz para ela, não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. A Bíblia relata que demorou 3 anos para que pudesse voltar a chover. Então olha quanto tempo Deus sustentou essa mulher e o seu filho. E no fim, Elias acabou morando na casa dessa mulher também. E outras coisas aconteceram também dentro da casa dessa mulher. Uma delas é que o filho dela acabou ficando doente e morrendo. E ela vem questionar Elias falando, poxa, para que você veio aqui na minha casa? Por que você fez esses milagres, essas coisas? Se era para matar o meu filho, a única coisa que eu tinha, você tirou de mim? E aí diz que Elias vai lá e ora por ele, conversa com Deus e ele ressuscita essa pessoa. Então a gente vê que até mesmo naqueles momentos em que acontecem as coisas que nós não queremos, o pior, Deus ele tem um poder para se manifestar, para ensinar. Porque apesar dessa viúva ter visto sair a farinha, né, e tendo o alimento e tudo, um milagre acontecendo dentro da sua própria casa, quando algo deu errado, ela veio questionar a Deus. E é o que nós não devemos fazer, é questionar, é agradecer. Nós temos que sempre estar do lado do Senhor e garantia dele na palavra que as coisas elas não vão faltar para nós. Tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é básico, não vai faltar para nós. Então não tem por que ficar desesperado, não tem por que colocar um preço na tua alma, não tem por que achar que a solução é só de um jeito. A gente não sabe como vai acontecer. Essa viúva ela devia estar ali pensando, poxa, agora vai ser o meu fim. E Deus enviou alguém para mudar a história dela. E apesar de pouco ela ter para oferecer, ela ofereceu tudo o que Elias precisava para que ele pudesse continuar o seu chamado e o seu propósito. E assim as coisas vão acontecendo também nas nossas vidas. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não precisamos nos preocupar. Porque olha até onde ela foi, até o fim, era o último. Era 2 gravetos, comer e esperar a morte, ela já estava lá no fim. E às vezes as coisas nem esgotaram as possibilidades e nem o tempo e você já está aí desesperado. O importante é que nós continuamos fazendo certo, do jeito certo. Porque tudo aquilo que nós fazemos de mau coração para prejudicar alguém, para fazer alguém pagar, para fazer as coisas do que nós achamos, porque eu tô magoado, porque... É aquela conversa que a gente sempre fala, de querer ficar atacando pessoas. Ou nós amamos, porque esse é o mandamento. Deus ele pediu o quê? Para amar Ele sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, e o próximo como a nós mesmos. Pediu também para nós amarmos os nossos inimigos,
Porque se nós amamos apenas aqueles que nos amam, que bem nós estamos fazendo? O que de diferente nós estamos fazendo daqueles que não acreditam em Deus? Eles também amam apenas os que os amam. Então, ou Deus ele dá um comportamento diferente para nós, algo mais profundo, ou nós vamos continuar aí, procurando pessoas, atacando pessoas, acreditando mais no mal que no bem, vivendo uma vida triste e vazia. E não é isso que é o significado dessa vida, porque quem for viver desse jeito vai ter uma vida muito miserável. Ainda que tenha dinheiro, não vai encontrar felicidade nunca. Nunca. A palavra do Senhor ela nos ensina que o que adianta o homem viver 1000 anos se ele não puder gozar um único dia da felicidade? Qual é o sentido dessa vida se você viver apenas em tristeza? Qual é o sentido dessa vida se você viver sentindo um sentimento de vazio e solidão? E vazio e solidão não se complementam com presença de pessoas. Porque por diversas vezes tiveram pessoas do seu lado e você continuou sentindo a mesma coisa. Sentimentos são coisas espirituais. O amor é algo espiritual. Mas mais importante que tudo isso que a gente sente nessa vida é a salvação por toda a eternidade. Algo que nós não conseguimos compreender e nem temos consciência sobre isso. Nós não temos capacidade de pensar além do presente. Por mais que nós gostamos de querer imaginar como as coisas elas devem ser, nem sempre aquilo que nós pensamos acontece e nem tudo é do jeito que nós queremos. Mas nós aprendemos que não é para a gente se preocupar, que aquilo que for necessário não vai faltar e que o Deus que nós acreditamos, Ele é fiel para cumprir. E assim nós conhecemos as pessoas que são de Deus, porque antes de acontecer as coisas, elas dizem para nós aquilo que vai acontecer. E aí nós temos a certeza que desde antes, Deus ele já observava a nossa vida e os nossos caminhos. Mas para que nós possamos entender tudo isso, por mais um dia eu vou reiterar o mesmo convite. Leia a palavra de Deus. Porque para você poder entender o amor, você precisa entender a linguagem do amor. Deus ele fala de diversas formas, de diversas maneiras. Mas a maneira que nós mais podemos conversar com Deus é através da oração, é através da leitura da palavra de Deus. Porque cada vez que nós abrimos uma Bíblia, Deus ele sabe que nós estamos querendo conversar com Ele. E o Espírito Santo vem ao nosso encontro. Ainda que no começo nos falte sabedoria para entender, a revelação ela vem através do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. Então não adianta a gente ficar simplesmente nas letras, nas palavras, na condenação do certo e do errado, porque para Deus é Ele quem perdoa os pecados, é Ele quem nos mostra o caminho, é Ele quem é a luz da nossa vida, é Ele quem traz o sentido ao nosso dia a dia e ao nosso coração. É a Ele que nós devemos todo o arrependimento. É Ele quem transforma, é Ele quem muda, é Ele quem conduz. A nossa vida sem Deus, ela não vale nada. São apenas dias e dias intermináveis, como se algo precisasse acontecer. E vai chegar um tempo que, assim como essa viúva, nós sabemos que nós vamos comer a última refeição e morrer. Porque esse é o sentimento que muitas vezes nós temos. A falta da vontade de viver, a vontade de tirar a própria vida, que não aguentamos mais, que estamos sobrecarregados, que essa situação ela não passa, que nós não aguentamos mais pensar nisso e não sabemos como. Entrega as suas preocupações ao Senhor. Conversa com Ele em forma de oração. Se arrepende. Seja sincero. Admite a tua culpa. Para de encontrar o culpado. Para de querer prejudicar outras pessoas. Para de querer fazer o mal. O amor, ele começa a se manifestar na nossa vida quando, ao invés de eu querer cobrar alguma coisa de alguém pelo mal que eles me fizeram, eu começo a agradecer por todo o bem que eu recebi. Porque não existe nada pior que ingratidão.
Aqueles que olham apenas uma situação e subjugam as pessoas por ela, sem olhar o todo, acabam caindo na injustiça. E os nossos atos de justiça, eles são como trapos imundos. É assim que o Senhor nos ensina. Então, ou eu deixo que Deus seja o juiz e que eu viva a minha vida da melhor maneira que seja possível, dividindo o amor, dividindo a esperança, a palavra de Deus e tudo aquilo de bom que o Senhor me dá, senão eu vou me tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que não sabe o valor das coisas e da vida. Eu vou conseguir viver independente do que acontece. Essa mulher, ela já devia viver muito machucada por ser uma mulher viúva, por ser pobre, por estar ali no meio de uma situação, e às vezes a gente está inserido. Quantas pessoas não passaram no meio dessa pandemia? Quantas pessoas que nós amamos, nós não perdemos, e nós estamos aqui. E enquanto vivemos, é sinal que Deus ainda tem um propósito para a nossa vida. E a nossa vida só passa a ter sentido quando nós vivemos para Deus. E nós sabemos que esse Deus, Ele é fiel e que Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete e nos dá tudo aquilo que é necessário. Por isso, não se preocupe, que a farinha e o azeite não vão faltar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, a sua vida, os seus caminhos, que Deus possa te dar direcionamento, que você, mesmo que não saiba como, continua confiando. E a questão não é que se Deus faz o que a gente quer ou não, a questão é que lá na frente a gente vai entender por que as coisas aconteceram exatamente assim. E a persistência, a perseverança e a fé, ela não nos deixa na mão. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.